Senhor. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do Reis, segundo livro dos Reis. Balãozinho rosinha. Amém. Segundo livro dos Reis, capítulo número 2. Nós temos falado sobre Elias. E Elias foi um dos maiores profetas do Antigo Testamento. E nós vemos que, num determinado momento, Elias começa a treinar o seu sucessor, começa a treinar aquele que vai fazer a obra, porque ele tinha um outro propósito. Porque Deus tinha algo mais para fazer sobre a vida de Elias. E agora Eliseu começa a andar dia após dia com Elias. Porque no Antigo Testamento, ou no passado, um discípulo era feito no dia a dia. Não era uma faculdade que o cara ia, sentava, estudava, lia vários livros, não. Era dia após dia que a profissão era ensinada. Era dia após dia que aquele homem aprendia o ministério, aprendia com o seu líder, o seu sucessor. Passo a passo do que Deus havia e deveria fazer através da vida dele e sobre a vida dele. Só que num determinado momento, você vai ver que é hora de Elias partir. Está chegando o momento do arrebatamento. Está chegando o momento em que Elias irá ser tomado. Está chegando o momento em que Elias irá para um outro nível. Aí Elias começa a tentar se afastar de Eliseu. E diz: Eliseu, fica aqui. Eliseu, para aqui. Só que Eliseu fala: ei, eu irei contigo, não importa o que aconteça. Eliseu estava decidido. Eliseu sabia qual era o chamado. Eliseu sabia o que ele deveria fazer. E ele não paralisou, ele não desistiu de forma alguma de cumprir o seu chamado. Eu quero que você acompanhe essa história comigo. Segundo livro dos Reis, capítulo 2, versos 2, 4 e 6. Disse Elias a Eliseu: fica aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Verso 6. Disse-lhe, pois, Elias: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor, a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos ao Jordão. A resposta de Eliseu sempre foi: tão certo como vive o Senhor, e tão certo como a minha própria vida, ou tão certo quanto a tua própria vida, eu não te deixarei. Eu irei continuar lado a lado, porque no momento em que tu lançou a capa sobre mim, eu entendi para que eu tinha sido chamado. Eu entendi que era um chamado do Senhor. E muitas das vezes nós
temos essa dificuldade, que Deus, Ele fala algo sobre nós. A capa é lançada, nós entendemos o chamado, nós entendemos que Deus, Ele nos convocou para uma grande obra, que não pode ser paralisada por nada. Mas muitas das vezes, por palavras, desistimos. Muitas das vezes, por situações, paramos. Muitas das vezes, por algumas coisas que nos entristecem, nós começamos a recuar. Mas Eliseu estava convicto, certo do que ele deveria fazer. E mesmo Elias dizendo para ele: ei, fica aqui, porque o Senhor me enviou para lá. Eliseu falava: ei, tão certo quanto a tua alma, tão certo como tu estás aqui, tão certo como o Deus que me chamou, tão certo como o chamado que foi lançado sobre a minha vida, eu irei contigo aonde quer que fores. Eu não vou desistir, porque no momento em que eu te deixar ir, eu estou deixando o meu chamado se perder, eu estou deixando a glória de Deus de se manifestar sobre a minha vida, porque eu sei qual é o meu caminho, eu sei aonde eu devo ir e o que eu devo fazer. Deus estava tratando com Eliseu dia após dia, mas a gente entende que o chamado, o ministério é um caminho de perseverança, né? Ou seja, qual é o caminho do milagre? O caminho do milagre é o caminho da perseverança. Quando você lê o verso 3 e o verso 5, aonde quer que Elias chegava na cidade, junto com Eliseu, ele falava: fica aqui. E os profetas que tinham espalhados da escola de profetas de Elias olhavam e falavam para Eliseu: Eliseu, tu sabe que Elias vai ser tirado de você. Tu sabe que Elias não vai ficar muito tempo contigo. Por que tu está perseverando em andar com ele? Está entendendo aí? Eu acredito que muitas das vezes foram palavras contrárias, palavras para tentar enfraquecer, palavras para tentar diminuir o que Deus tinha para fazer. Só que Eliseu respondia: eu sei que ele será tirado, então cala a boca. Era praticamente isso que ele dizia: cala a boca, eu não quero saber de mais nada, eu sei que o meu caminho é seguir com ele, não importa o momento em que ele vai ser tirado, o que eu tenho é que continuar ouvindo o que Deus falou comigo, o que eu tenho que continuar é perseverando em seguir Elias. Então, não importa aonde você chega, ou o lugar que você chegar e as pessoas falaram assim: vai dar em nada não. Quantas vezes você já foi da igreja e já desistiu? Quantas das vezes você já tentou e parou? Quantas das vezes você tentou e não deu certo? Tu não dê ouvidos o que as pessoas vão dizer, mas ouça o que Deus está dizendo para você. Ouça o que Deus está falando. Ô filho, filha, não pare, não desista, não retroceda, não seja daqueles que vão dar para trás no meio da dificuldade, no meio das situações, das palavras contrárias. Continue perseverando em seguir ao Senhor, continue perseverando em viver a vontade de Deus. Eliseu era um homem de caráter, disposição, determinação em fazer a vontade de Deus, e assim temos que ser nós, temos que ser cada um de nós. Por que muitas das vezes nós não somos assim? Peraí, não importa o que falaram, não importa o que aconteça, não importa o que aconteceu, eu preciso entender que eu tenho que ter a mesma disposição, porque esse homem só vai ver milagres, esse homem só vai ter uma unção dobrada sobre a vida dele, esse homem só vai alcançar o que Deus tinha para fazer na vida dele, porque ele não desistiu, ele se posicionou. A decisão dele foi continuar posicionado. Ou seja, tudo é uma questão de decisão. Fala para o teu irmão aí, tudo é uma questão de decisão. Fala de novo, tudo é uma questão de decisão. Agora só letra para ele entender bem. Fala assim, ó, D-E-S-I-Z-A-O-T-I-O. Decisão, fala, D-E-S-I-Z-A-O-T-I-O. Tudo uma questão de decisão. Não é verdade? Estou errado. Estou errado.
isso não é tudo uma questão de decisão? A verdade é que existe uma escolha entre Deus e a sua escolha, e a sua vontade. Porque Deus ele tem um futuro grandioso para as nossas vidas. Deus ele tem um grande caminho para nós. Deus tem grandes coisas para fazer pela minha vida, pela sua vida. Os planos de Deus são muito maiores do que nós podemos imaginar, muito maiores do que nós podemos pensar. Os planos de Deus são tremendos para mim e para você. Só que o interessante é o seguinte: quem escreve essa história é você. Se você escrever errado, se você tomar a decisão errada, se você fizer do jeito errado, uma decisão errada pode te levar para o fundo do poço. Uma decisão errada pode destruir o seu futuro, pode destruir o teu casamento, pode destruir o teu emprego. Uma decisão errada, né, pode destruir o seu convívio com a sociedade. Aquilo que você decidir hoje, escrever na tua história, é o que vai marcar o seu futuro. O seu futuro não começa amanhã. O seu futuro começa com o que você está escrevendo hoje. Amém? Amém. Apenas a decisão certa te leva a alcançar a promessa. Apenas a decisão certa te leva a alcançar a promessa. Porque se você escrever errado, meu filho, se você começar a trilhar caminhos errados, se você for caminhar diferente do que Deus tem para você, simplesmente já era o seu futuro. Ou seja, para alcançar a promessa nós precisamos ter foco nela. Daniel capítulo 1 verso 8: decidiu firmemente no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Daniel teve que decidir no meio de um banquete, no meio de uma mesa que eu creio que tinha lá frutas, picanha. A picanha tão oferecida, tinha lá aquele vinho, tinha tudo de bom, né? Tudo do bom e do melhor. Mas num determinado momento, Daniel, olhando para aquela situação, ele falou assim: eu decido não me contaminar com as iguarias do rei, eu decido não me contaminar com as coisas desse mundo. É necessário que a gente tenha a mesma decisão de Daniel diante de alguns pratos que são colocados diante de nós, dia após dia são colocadas situações para nós, situações diante de cada um de nós, e aí vai depender de cada um de nós decidir não se contaminar ou escorregar na casca de banana. Vencer a si mesmo, é necessário vencer a si mesmo. Provérbios capítulo 21, 19 e 21 vai dizer assim: muitos são os planos do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Aí a gente fala assim: poxa, o meu sonho, é o meu projeto, é isso e aquilo. Aí a gente vai, né, andando conforme a nossa vontade, conforme o nosso querer. A gente vai focando em coisas que são boas para nós, só que a gente esquece que a gente precisa deixar prevalecer a vontade de Deus. A gente precisa dizer: Senhor, eu não posso ir conforme a minha vontade, porque a Bíblia vai dizer que o que prevalece é a vontade do Senhor. Mas a gente vai falar assim: não, é igual aquela palavra, quem tem promessa não morre, mas morre. O que prevalece é a vontade do Senhor, se você deixar o Senhor agir na tua vida. Porque não depende de Deus, depende de você. É como eu disse, é você quem escreve a sua história. Deus ele tem planos, projetos. Deus ele tem algo maravilhoso para você, um futuro grandioso para você. Mas é você quem tem liberdade de escrever a tua história. É você quem tem liberdade de cumprir aquilo que Deus quer ou não. Então é uma questão de decisão. Essa decisão é minha e sua. Vencer os seus limites. Primeiro livro dos Reis, nós ouvimos esses dias. Elias chega diante de todo aquele povo e diz: ei, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Até quando vocês vão decidir entre um Deus visível e um Deus invisível? Um Deus de barro e um Deus todo-poderoso? Até quando vocês vão ficar na dúvida sobre as coisas do mundo e as coisas eternas? Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Aí a Bíblia vai dizer que aquele povo ficou todo calado. Ninguém abriu a boca para dizer: não, eu vou
poderoso. Aquele povo desistiu. Aquele povo se amedrontou, se acovardou. E a gente precisa vencer os limites, porque muitas das vezes, né, a gente se limita apenas às coisas desse mundo, apenas às coisas que estão diante dos nossos olhos, porque a gente fala assim, pô, se eu falar que eu estou com Deus, aí, meu irmão, sabe como é que é? Deus não vai me dar nada, aqui é novinho, aqui é novinho, aqui esse dinheiro que está entrando aqui sujo, está entendendo? Então a gente precisa entender que a gente precisa vencer esses limites que nos mantêm apenas a esse mundo. Paulo vai dizer que se o nosso foco é apenas nesse mundo, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Escolhas. Deuteronômio capítulo 11, verso 26 vai dizer: eis que ponho diante de vós a bênção e a maldição. O sol da justiça, ele nasce pro ímpio e para nós, pro justo. Se é que nós somos justos. O sol, ele vai aparecer pro rico e pro pobre. A chuva, ela vai cair na cidade de Petrópolis. Pro Independência e pro Roseirão não, mas cai a chuva no Roseirão e na Independência. Um determinado momento vai chover em todo lugar. Está entendendo? Então todos os dias a bênção e a maldição está diante de você, mas vai decidir se você entra ou não, se você pega a água da chuva ou não, se você vai tomar o sol ou não. Todos os dias você tem uma escolha, e é você quem precisa se aprofundar nela. Jesus vai dizer que no mundo tereis aflições, mas tende bom. E para continuar no caminho do milagre, para você alcançar o milagre, para você alcançar aquilo que Deus tem sobre a sua vida, para você alcançar aquela promessa que Deus muitas das vezes falou e você não enxergou. Muitas das vezes, né, Deus está falando contigo, vai acontecer, vai chegar, e aí tu olha e fala assim, rapaz, de novo, eu não vejo nada, eu não enxergo nada, as cadeiras estão vazias, poxa, eu perdi a oportunidade da porta de emprego de novo, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Aí você fala assim, poxa, Deus prometeu uma coisa, mas eu vejo totalmente ao contrário. Mas você precisa continuar, você precisa perseverar, por mais que pareça que está tudo contra os seus olhos. Nunca acredite nos seus olhos. É a frase que eu carrego comigo, nunca acredite nos seus olhos, porque os seus olhos, eles te mostram apenas o que é, mas a visão te mostra aquilo que irá ser, a visão te mostra o futuro que Deus planejou. Então se você olhar diante dos seus olhos, você fala assim, poxa, não foi isso que Deus planejou. Mas quando você olha para a visão, opa, Deus me deu uma visão, que lá na frente vai ser assim, vai ser assado, e vai acontecer, e vai chegar. Então, é necessário você entender que os seus olhos, eles mentem para você o tempo todo. Mas a visão e a palavra, a promessa do Senhor, essa jamais irá se frustrar. Senão vira meme. Né? Em cada lugar que Elias e Eliseu passavam, verso 2, verso 3 e verso 7 do capítulo 2, você vai ver que existiam discípulos residentes, existiam, né, homens que eu posso até dizer que eram estacionados, paralisados, crentes de banco, aqueles que estavam mais ou menos com a promessa. Como eu falei, no momento em que Deus fala com Elias, dentro da caverna, talvez Elias tenha se questionado, quem será Eliseu? Ele não está na minha escola de profetas. Quem será Eliseu? Ele não é filho do rei, ele não é alguém famoso. Quem será Eliseu? É um simples boiadeiro, não é boiadeiro não, trabalha no arado lá, boiadeiro é outra coisa. Eu esqueci, tem escrito aqui. É o seguinte, Elias era um homem simples que estava trabalhando. Eliseu era um homem simples que estava trabalhando. Talvez Elias caçou na mente e falou, cadê?
Mas aqueles homens que já estavam andando com Elias, aqueles homens que já estavam sendo treinados na palavra, aqueles homens que já estavam vendo os milagres que Elias estava fazendo, simplesmente ao lado de Eliseu olhava e falava assim: sabe, Elias vai ser tomado, ele não vai ficar com a gente. Ele estava dizendo assim: sabe o que acontece? Sem Elias nós não somos nada aqui. Não vai adiantar a gente ficar andando com ele. Se Deus vai levar, para que a gente vai continuar acreditando no que Deus está falando? O desejo dos caras tinha que ser esse. Não, se Deus vai levar Elias, eu quero ir junto. Ou se Deus vai levar Elias e vai deixar alguém aqui para continuar essa obra, eu quero ser o cara que vai continuar essa obra. Eu quero ser o cara que vai perseverar cumprindo o propósito do Senhor nessa terra. Se Deus quer levar Elias, que eu fique aqui, mas que eu seja escolhido para cumprir a promessa. Mas aqueles caras chegaram e falaram assim: vai dar certo não, Elias vai ser levado, nós vamos ficar aqui. Deus fala com Elias, não vai falar com a gente. Em vez de falar assim: Elias, como é que tu conseguiu o zap do cara? Como é que tu conseguiu o telefone do céu, Elias? Me ajuda aí, me fala qual é a chave para eu poder começar a falar com Deus Todo-Poderoso. Aí Elias vai falar assim: rapá, rasga o coração, começa a gritar aí, ele vai te escutar, cara. Está entendendo? Porque eu penso que talvez Eliseu estava lá, arando a terra, e grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. E estava lá, né, cantando, adorando, louvando ao Senhor, no meio do nada, igual Davi no meio do pasto, cuidando das ovelhas, mas estava lá adorando ao Senhor. Está entendendo? Aí Deus vai enxergando, Deus vai falar: pô, olha lá, rapaz, enquanto todo mundo está reclamando da vida, esse aqui está me adorando. Enquanto todo mundo está fazendo tudo de errado, esse aqui está dizendo: Deus, eu estou aqui, eu quero viver a tua promessa, eu quero viver o teu chamado, eu quero viver o teu propósito. Deus, lembra de mim, Deus. Aí o verso 7 vai dizer assim: 50 homens do grupo dos profetas também foram observar de longe quando Elias e Eliseu pararam junto ao rio Jordão. Elias saiu de um lugar para outro, de um lugar para outro. E aí Deus falou assim: agora tu vai sair daí e vai para o rio Jordão. 50 homens do grupo dos profetas também foram observar. Só que, chegando diante do rio Jordão, diante da dificuldade, diante de onde eles teriam que atravessar, os homens: opa, vou ficar de longe, não sei o que esses caras vão fazer, agora não tem mais o que fazer. O Jordão significa profundo, não sei se é um rio profundo, mas a verdade é, aqueles homens, eles tinham agora um desafio. E o que eu aprendo com o rio Jordão é o seguinte: cada um vai ter o seu Jordão um dia. Cada um vai enfrentar um desafio um dia. E cada um vai ter um desafio diferente. É o que você precisa entender sobre as pessoas, que muitas das vezes, para um, é um grande desafio. Eu, diante do rio, eu ia ter que falar: rapaz, não sei nadar, vou recuar. Mas tem outros que vão falar assim: mole, eu caio no braço, chego lá do outro lado tranquilo, sem problema algum. Alguns vão ter desafios dos olhos, desafios da carne, alguns vão ter desafios financeiros, alguns vão ter vários desafios, mas vai ser diante do Jordão, porque o Jordão é que vai preceder o seu milagre. Porque agora, diante do Jordão, os 50 homens que foram juntos ficaram observando. Eu aprendo que muitas das vezes você vai falar assim: rapaz, está começando a andar, as coisas estão começando a chegar. E muita gente que estava andando contigo, na hora que vê você entrar no desafio, deixa ele pra lá. Esse desafio é dele. Ele que se lasque, ele que resolva lá, cada um com seus problemas. Está entendendo?
Então eu vejo que a palavra vai dizer que Elias pega o seu manto, enrola. A minha Bíblia ela tem uma nota de estudo que diz que ele enrolou igual um bastão. E aí ele dá uma pancada na água. E o rio se abre em dois lados. E eles passam a pé seco para o outro lado. E o rio se fecha. Os cinquentão ficaram. Os cinquentão não viram o milagre que aconteceu além do rio. Está entendendo? Então o que acontece? Muitas das vezes você vai ter que aceitar o desafio. Muitas das vezes você vai ser aquele que vai falar assim: opa, deixa comigo. Não importa se alguns recuaram, não importa se algumas coisas aconteceram. O importante é, eu estou contigo, Eliseu. Eu estou contigo e eu não vou retroceder, mesmo diante do Jordão, mesmo diante das situações adversas, eu vou continuar, porque eu sei que o meu milagre também vai chegar. Eu sei que se Deus prometeu, a promessa não é minha, a promessa não é tua, a promessa é do Senhor. Aleluia! Todo milagre é precedido de um Jordão. Enfermidade, muitas das vezes a gente passa por situações de enfermidade e a gente fala assim: rapaz, é no meio da enfermidade que a gente tem que muitas das vezes glorificar o Senhor. É no meio da enfermidade que muitas das vezes você vai ver um dos maiores milagres da sua vida. Eu sempre que eu lembro de enfermidade, eu lembro do maior milagre que a minha mãe teve, que foi, né, encontrar o meu irmão que estava desaparecido há 16 anos, diante de uma enfermidade. Eu me lembro no dia que eu subi ao monte, porque a pastora estava lá, entrevada em cima da cama. O médico não sabia o que era, toda cheia de marca no corpo. E eu desci e comecei a orar. E no meio daquela oração, eu vi um milagre de Deus acontecendo e ela sendo totalmente curada na minha frente. Está entendendo? Foram diante de enfermidades que muitas das vezes a gente começou a buscar mais e mais ao Senhor e aquele milagre aconteceu. E aí você fala assim: essa enfermidade, Senhor, quem pecou para ele ser cego? Foi os pais ou foi ele mesmo? Ninguém pecou. Essa enfermidade muitas das vezes é para quê? Para a glória do Senhor. Então, diante de uma enfermidade, fala: Deus, eu quero entender qual é o milagre aqui. Deus, eu quero entender o que o Senhor tem para fazer aqui. Não simplesmente retroceda, não simplesmente comece a esmorecer na sua fé, mas comece a falar: Deus, eu sei que tu tens uma promessa, eu sei que tu tens um propósito. Meu Deus. Aí a gente canta: cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares, que atravesso me levam pra perto de ti. Olha como eu sou terrível cantando. Minhas orações não são maiores que o meu Deus, que não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar Por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. Então entenda que muitas das vezes são desertos, mares, montanhas e vales. Mas você precisa nessa hora romper em fé. Você precisa nessa hora rasgar o coração diante de Deus e falar: Deus, qual é o propósito disso tudo? Rasgue teu coração diante dele. E a tal enfermidade pode ser o maior milagre da tua vida.
da insegurança, indecisão. A Bíblia vai dizer, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Medo, desânimo, as pessoas amedrontadas, desanimadas. A minha pergunta para elas é: onde estão os seus olhos? Porque muitas das vezes a gente tira os olhos da promessa, muitas das vezes a gente tira os olhos de Cristo, muitas das vezes a gente tira os olhos daquilo que o Senhor nos prometeu, e aí a gente começa a desanimar, aí a gente começa a se amedrontar diante das situações do dia a dia. Ei, precisamos manter os nossos olhos focados em Cristo, precisamos manter os nossos olhos focados na promessa, porque senão a situação do dia a dia realmente vai te desanimar. A situação do dia a dia realmente vai te paralisar. Mas quando você fala, opa, eu estou em Cristo, o mundo pode estar em crise, mas eu continuo em Cristo. As situações adversas podem vir, mas eu vou continuar perseverando no Senhor. Dificuldades financeiras. Aí eu escrevi aqui, quem controla suas finanças? É você ou o Senhor? Porque muitas das vezes a gente fala assim, não. Já viu aquela pessoa que comprou abacaxi na rua? Passou o carro do abacaxi, comprou o abacaxi e depois fala assim, rapaz, eu nem gosto de abacaxi. Passou não sei quem, vou comprar. Passou o caminhão, não sei o que, e vai comprando tudo, comprando, assim, tem tanta coisa que não sei para quê. E as pessoas gastam, e em vez de falar, peraí, estou comprando algo útil, eu estou fazendo algo útil. As pessoas esquecem de falar, Deus, será que é realmente para eu gastar nisso? Será que é realmente para eu comprar isso? Será que esse é o momento de eu entrar nesse desafio? Não, eu quero comprar um carro, que eu quero fazer isso, fazer aquilo. E aí a pessoa faz uma prestação gigantesca, a pessoa se enrola todinha e depois fica, o comprador está chamando e fala que não tem cara, não. E complicado. Desavença familiar. Existem coisas que na nossa família só tem problema por causa de nós. A gente sempre bota a culpa no outro. Mas tem coisas que tem que mudar em nós. É claro que às vezes a culpa é do outro. Sim. Às vezes o outro é só o sangue do cordeiro. Mas tem coisas que a gente precisa entender. Eu já eu conversei com alguns casais aí no passado que falam, meu Deus, reclama, mas deixa eu te dar uma ideia. Tu que tá errando aqui, cara. Tu que é crente, porra. Tá vacilando. Tá entendendo? E a gente precisa às vezes mudar algo para que dê tudo certo. De Gilgal até Betel, primeiro lugar que Deus mandou Elias sair e deixar ele falou que ia deixar Eliseu 11 quilômetros. De Betel até Jericó, mais 22 quilômetros. De Jericó até o Jordão, mais 8 quilômetros, aproximadamente. Eu sou ruim de conta, 40 quilômetros. Está entendendo? Poxa, o que eu entendo? Tudo é um processo. A nossa vida é um processo. Deus muitas das vezes quer que você saia de Gilgal para chegar até o Jordão. Só que aí você vai ter que andar 11 quilômetros para cá, 22 para lá, 8 para lá, 15 para lá, e aqui. E assim vai se fazendo a dança. E assim você vai chegando no objetivo. E assim Deus vai construindo algo. E assim Deus vai fazendo. Mas é necessário que a gente entenda que tudo é um processo. De Gilgal até o Jordão é um enorme processo que a gente precisa suportar. Por mais que você fale assim, mas Deus prometeu, o milagre dele estava lá no Jordão. O que vai acontecer agora na vida de Eliseu está lá no Jordão. Mas teve um processo. Ele podia ter ficado lá em Gilgal. Ele podia ter parado lá em Betel. Ele podia ter parado lá em Jericó. Mas ele, eu vou contigo. Eu não fui chamado para ficar em Jericó. Eu não fui chamado para ficar em Betel. Eu fui chamado para ir contigo. Mas agora diante do Jordão, Elias olha para Eliseu e fala assim, ei, o que tu quer antes que eu seja tomado aos céus?
Eu quero a porção dobrada do teu Espírito. Que é o que a gente estava conversando ontem. Talvez Elias podia falar assim, não. Sai de perto de mim, tá querendo tomar o meu lugar. Tá entendendo? Ah, não. Ele falou, ó, se tu vê, na hora que o Senhor me levar, pode ter certeza que isso será sobre a tua vida. Tá entendendo? Agora aquele homem, ele começa a respirar o ar do grande milagre da vida dele, do grande chamado que ele perseverou, do momento em que ele estava lá, puxando o arado, e o momento que ele teve que andar dia após dia, sendo discipulado por Elias, dia após dia, ouvindo muitas das vezes algo que, está errado, não é assim, não é assado, você precisa mudar isso, você precisa abandonar os seus pais agora. Ei, vai lá, se despede deles, mas agora você vem comigo. É isso que você quer? É. Então, esqueci de ter um negócio aqui. Matou os bois, queimou os carros. Falou, isso aqui não vai servir para mais nada, porque eu fui chamado pelo Senhor. Agora ele está lá diante do Jordão e ele, o que tu quer? Antes de eu ser tomado, eu quero a unção dobrada do teu Espírito. Ei, eu quero fazer o dobro de milagres que tu fez. Ei, eu quero fazer o dobro da hora que tu fez. Eu quero criar, gerar mais líderes. Eu quero gerar mais homens que vão fazer aquilo que o Senhor tem para fazer na minha vida. Eu quero homens fazendo o dobro. Aí, o verso 2, verso 14 do capítulo 2 vai dizer que, agora Elias já foi assunto aos céus, já foi levado para os céus, e agora Eliseu volta, dá de cara com o Jordão de novo. E agora? Aí ele pegou o manto de Elias que havia caído, bateu com ele nas águas e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando ele bateu nas águas, elas se dividiram para os dois lados e Eliseu passou. Está entendendo? Ei, aquele milagre que só Elias fazia, agora Eliseu está fazendo. Ei, aquilo que um dia foi prometido na vida dele, agora começa a se cumprir. E aí você vai ver que os 50, aqueles homens que falavam assim: sai de perto de Elias, porque esse aí já vai com Deus e vai te deixar sozinho. Aqueles homens ali vão dizer assim: ele foi tomado pelo Espírito de Elias. Ei, ele está agora com o Espírito de Elias. Agora ele está fazendo os mesmos milagres que Elias. Ei, agora ele é o cara. Aí eles vão lá e se rendem a ele. Está entendendo? Aquele mesmo que falou mal de você, aquele mesmo que falou do teu ministério, aquele mesmo que se levantou contra você no seu emprego, aquele mesmo que fez de tudo contra você, vai ser aquele que vai falar assim: rapaz, agora eu reconheço quem é o Deus da tua vida. Ei, agora eu sei o potencial que Deus tem sobre a tua vida, sobre a tua história. Está entendendo? Muitas das vezes as pessoas vão se levantar contra você, mas aqueles mesmos que se levantarem, aqueles mesmos que lançarem a palavra contrária, aqueles mesmos que tentarem te paralisar, esses vão ver a glorificação de Deus sobre a tua vida, a tua história. Quero te pedir para se colocar de pé. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós queremos, Senhor, queremos mais de Ti, mais da Tua graça, mais da Tua presença, mais do Teu favor. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós ouvindo, Deus, sobre Elias e Eliseu, Deus, vendo, Deus, aquele homem dizer: eu quero porção dobrada do Teu Espírito. Senhor, eu quero tanto, Senhor, mais da Tua glória, mais da Tua presença. Eu sei, Deus, que as pessoas que aqui estão, Pai, também anseiam por mais de Ti, também anseiam, Deus, por algo mais do Senhor, por uma porção dobrada do Teu Espírito sobre nós. Pai, nós queremos ver milagres, nós queremos ver sinais e prodígios, Senhor. Então, Pai, começa, Deus, a ativar, Senhor, dons espirituais sobre nós. Começa, Senhor, a ativar, Deus, um ambiente, Deus, de glória sobre esse ambiente, sobre essa casa, Pai, e que em nome de Jesus, cada homem, mulher, cada criança, Deus, que estiver aqui, Senhor, comece a ser impactado, Senhor, ser
impactado. Deus, que esse ambiente venha, Deus, ser tão cheio da tua glória, da tua presença, Pai, que no momento em que sairmos na rua, no momento em que formos para a nossa casa, as pessoas vão começar a dizer: tem algo diferente aí, tem algo diferente acontecendo. Esse homem, ele foi impactado pela glória de Deus, Pai. Assim como Moisés descendo do monte, as pessoas não conseguiam olhar para o seu rosto de tanto que ele brilhava. Pai, em nome de Jesus, que essa glória, Senhor, ela venha inundar essa igreja. Pai, que as pessoas lá fora, Senhor, elas comecem a ser libertas, comecem, Deus, a ser tocadas, Pai, no momento em que falarmos, no momento, Deus, em que abraçarmos, Pai, em nome de Jesus, Senhor, que cada um, Pai, possa ver, Deus, a tua mão estendida sobre nós de uma forma sobrenatural, para que, Deus, a tua promessa se cumpra. Senhor, são tantos desafios, são tantas situações adversas que nós enfrentamos dia após dia, mas eu creio, Pai. Eu creio, Deus, na tua palavra. Eu creio, Deus, na tua promessa. Eu creio, Deus, no teu poder. Eu creio, Pai, que tu és poderoso para fazer, Deus, infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, Pai, de acordo com o potencial que existe em nós. Assim, Deus, nós oramos, Pai. Oramos por algo novo, oramos, Pai, por águas profundas, oramos, Pai, para que, Deus, a tua glória se manifeste, Deus, de uma forma sobrenatural, Pai, e decretamos, Pai, céus abertos sobre esse ambiente, Deus, aquele que entrou enfraquecido, aquele que entrou, Deus, meio, Deus, dificultoso, Deus, de cumprir o teu propósito, a tua promessa, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa ativá-lo num nível, Deus, sobrenatural hoje. Senhor, reaviva a tua obra no meio dos anos, reaviva a tua obra, Senhor. Senhor, se alguém entrou aqui desanimado, Senhor, alcança tua filha agora, alcança o teu filho agora, e desperta, Senhor, o teu chamado. Assim, Deus, nos oramos, em nome de Jesus.